Meu irmão, minha irmã, me permitam que eu tire a máscara. Queira se acomodar adequadamente para podermos fazer a devida reflexão em torno desta palavra que ouvimos. Lembrando, 24º domingo do tempo comum, e o tema central é confessar o Messias com palavras e atitudes. Não basta dizer eu sou de Deus. É preciso mostrar em gestos, em obras, em atitudes que de fato são de Deus verdadeiro, revelado na pessoa do Filho do Homem que Maria trouxe no ventre, acolhido por José como pai educador. Sem isso, fala-se qualquer coisa, mas menos do Deus verdadeiro. Então, olhemos aqui. O centro da liturgia deste domingo é o reconhecimento da identidade de Jesus como Messias prometido pelo Pai Yahvé do Antigo Testamento e as implicâncias concretas do seguimento a Ele. E isso transparece no centro da obra de Marcos, a partir da confissão de Pedro, que fala em nome dos 12. Esse é o contorno todo. Vamos agora aos textos. De Isaías 50, 5-9a. É importante lembrar que esta sessão pertence à segunda parte do grande livro de Isaías. Ou seja, a segunda parte versa do capítulo 40 até o capítulo 55. E é atribuída a um profeta poeta, anônimo, que vivia em Jerusalém e exerceu seu ministério profético no final do exílio babilônico. Lembrando que esta foi a segunda escravidão e pior do que aquela no Egito, nas mãos de Ramsés II. Aqui, Nabucodonosor, o tirano, que tratou de modo muito pior os filhos, o povo de Deus escolhido por Yahvé, o povo de Israel. Olhemos aqui então, entre os estudiosos bíblicos, este texto aqui é como centro da obra do livro, também chamado como livro da consolação. E o autor é denominado segundo Isaías. E essa obra possui 4 seções, chamadas de Cânticos do Servo do Senhor. E é bom lembrar que em Isaías 42, versículo 1-9, o segundo é 49, 1-7, depois o terceiro, 54-11, e o quarto, então, de 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12. E a leitura de hoje faz parte do terceiro cântico, que apresenta um personagem perseguido, caluniado, humilhado e, acima de tudo, alguém que crê confiantemente em Deus. Ele crê no Senhor. O servo se apresenta totalmente disponível para cumprir em sua vida os propósitos de Deus. Por isso é bom aprender com ele como nós seguimos os propósitos de Deus. Será que os cumprimos ou apenas temos, como Jesus falou dos fariseus, me honram com os lábios, mas seu coração está longe? Este servo não, ele foi fiel e ele tinha certeza que Deus o chamou pessoalmente. E o chamado que ele recebeu foi irresistível da sua parte, conforme o versículo 5. Ele sabe as consequências de sua missão: perseguição, escárnio, humilhação, incluindo violência física, conforme ouvimos o versículo 6. Encara o sofrimento como parte da missão e tem a certeza de que Deus está a seu lado.
tenha confiança inabalável no Senhor, e que seus opressores serão confundidos e o mal nunca vencerá. Nós que estamos passando por uma pandemia, será que possuímos esta fé inabalável de que o Senhor é o único que não nos abandonou e que os humanos costumam nos abandonar e não se preocupam com os co-irmãos, muitas vezes só consigo mesmos? Por isso o texto ele não pode ser lido como uma profecia de lá. Ela transborda para a nossa vida concreta, diária. Será que olhamos além de nós e olhamos para o irmão que sofre? Estendemos a mão? Então sim, fazemos parte do servidor de Cristo Jesus. E aqui é bom lembrar que os estudiosos, várias correntes, diziam que se tratava de esse servo do próprio profeta anônimo. Outros dizem que é o coletivo do povo de Israel pelas circunstâncias e perseguições que sofreu, que este autor estava se referindo. Mas eu comungo com a ideia, os primeiros cristãos logo identificaram este servo, este servidor, com a pessoa do filho que Maria trouxe no ventre, Jesus de Nazaré. Portanto, falar de um Deus, se não for do Deus Jesus de Nazaré, que Maria trouxe no ventre, não é o Deus verdadeiro. E hoje tem muitos falando de Deus, porém não estão falando de Jesus de Nazaré, porque se falassem dele, não ameaçariam pessoas, não perseguiriam outras, teriam as atitudes iguais às dele, que convida a perdoar, rezar pelos inimigos. Olhemos isso então, lembrando assim essas razões fortes que de fato Jesus, como diz no texto capítulo 52 a 53, cuspiram no meu rosto, não tinha rosto de figura humana, era o próprio da humanidade, macerado por todos, odiado e perseguido, caluniado, enfim, psiquicamente torturado, e lhe deixaram a cruz como destino final. Mas ele vai impávido para cumprir sua missão. Por isso que comungo desta ideia de que é Jesus este servo. Olhemos agora o Evangelho de Marcos 8, 27 a 33. Lembrando, toda a figura, aliás, esse texto de hoje está também em Mateus e Lucas. No entanto, tem uma pequena diferença. Esses três evangelhos são chamados sinóticos, porque têm a mesma fonte de origem, de pesquisa, enfim. E é preciso estudar exegese em torno disto. Senão eu posso, a partir do meu imaginário, falar, e posso falar e transformá-lo em ideologia. E o Evangelho Boa Notícia não pode ser manipulado ou transformado em ideologia, mas como é? Marcos, ele coloca o centro nessa questão. Quem é Jesus? E ele responde com sua obra com dois títulos. Jesus é o Messias, ou seja, o Cristo prometido, o Filho de Deus, conforme Marcos 1:1. E a primeira parte que lemos aqui é ele colocado no alto, na solene confissão de Pedro. Tu és o Messias, conforme capítulo 8, versículo 29. Enquanto a segunda parte, que é 9 a 16, culmina na confissão do centurião, aquele que estava no templo, e quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga no templo e ele diz, verdadeiramente este era filho de Deus, conforme Marcos 15, 39. E a parte deste domingo é uma conclusão da primeira, que Marcos elabora, e compreende acima de tudo o testemunho e a confissão de fé de Pedro, que fala em nome dos 12, mas também o primeiro anúncio da paixão de Jesus
e as exigências básicas para todos que querem ser discípulos e discípulas de Jesus. Esse é o critério. Quantos hoje não querem ir para a cruz, mas querem usufruir das benesses que o mundo tem, sem fazer um sacrifício, sem olhar para os irmãos, só em benefício próximo. E esses não podem dizer que são de Deus, porque o Deus de Jesus leva e diz: carregue sua cruz todos os dias, siga-me. E esta cruz tem consigo encalços, perseguições, calúnias. E você pode ver na história quantos que seguiram Jesus para valer foram perseguidos, caluniados, mortos inclusive. E isso é importante lembrar. Então, ser cristão não é tão fácil e simples, mas Jesus advertiu, é possível. Então, olhemos o contexto, o estudo exegético feito. Jesus estava indo para Cesareia de Filipe. Lembremos, Cesareia de Filipe era uma cidade onde era adorado o imperador de Roma. Portanto, Jesus vai em meio aos pagãos. E no caminho ele quer testar, porque as pessoas de lá já tinham ouvido falar de Jesus, tendo feito sinais de grandes curas, impondo as mãos, fazendo o cego ver, coxo andar, enfim. E aí Jesus quer testar, o propósito dele é testar até onde os apóstolos já tinham aprendido com ele em suas aulas, porque Jesus dava formação para eles no caminho. Não tinha escola como temos hoje, era na estrada que Jesus preparava os seus seguidores fiéis, os apóstolos. E aí ele pergunta, aqui ele diz, no dizer dos homens, quem eu sou? Uns dizem que é João Batista, porque havia a tradição que João Batista um dia voltaria. Outros dizem que é Elias, o grande profeta do Antigo Testamento. Outros dizem algum dos profetas. E aí Jesus é direto. Assim como ele pergunta para os 12, ele está perguntando para mim, para você e para todos nós. Quem sou eu para vocês? Responder com palavras é fácil. Queremos saber se é com o coração que fazemos esta resposta ser traduzida em atitudes concretas. Era isso que Jesus queria ouvir. Por isso Pedro fala em nome de todo o grupo. Tu és o Messias. Em Mateus, Jesus fala, não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Lucas também assim faz. Marcos não. E aí Jesus começa a lembrar que ele deve ser perseguido, caluniado, difamado, especialmente pelos doutores da lei, os sumos sacerdotes, os anciãos, que no templo se instalaram, e eles tramaram a morte. O que Pedro faz? Pedro ainda não tinha mudado o coração. Ele seguiu ainda aceitando a ideia aquela que tinha lá na Cesareia de Filipe, que deve respeitar o imperador como Deus, e não como Deus verdadeiro que em Jesus se revela. Por isso ele diz, Deus não permita isso. E Jesus lhe dá a resposta pronta. Vai para longe de mim, Satanás. Portanto, todos aqueles que agem como Pedro e que aceitou que a configuração da instituição que os humanos elaboraram fosse como Deus. E olha que no Brasil estão querendo endeusar também muita gente. Cuidado, isso pode ser o seu descaminho, sua perdição. Portanto, olhe para Jesus. Jesus diz, vai longe de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas como os humanos, aqueles que se impõem no poder, que dominam, que simplesmente procuram manipular consciências, e não seguir o que o verdadeiro humano Deus em Jesus mostrou. É aqui que está a fé, aqui está o centro. Se queremos realmente carregar a nossa cruz, queremos realmente entrar para a vida plena, que começa aqui, é necessário atitudes
de respeito, de acolhida, de misericórdia, de perdão com o irmão e nunca de ameaça, nunca desejo de morte, nunca de exclusão, mas de acolhida. Pensemos nisso, irmãos. É aqui que está o sinal se somos discípulos ou discípulas de Jesus. Caso contrário, não podemos dizer que somos de Deus, porque cremos num outro Deus, que não é o Deus verdadeiro, o Deus da vida, que criou tudo, que se revelou no Filho, que revelou o Espírito Santo igualmente, e esse que nos toca no coração e nos transforma por sua luz. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.